Opinião Pernambuco de hoje debate o tema Desafios da Maternidade. Participam Ana de Andrade Lima, psicóloga, Leila Katz, obstetra, e Fernanda Capibaribe, professora do Departamento de Comunicação da UFPE. Bom, acho interessante que a gente volte a falar um pouco mais de depressão pós-parto, até porque a gente tem um dado de que 1 em cada 4 mulheres que são mães passam por isso. Então, quer dizer, é um número alto, é pouco falado, não é? Eu acho, só recapitulando o que a Ana estava dizendo no bloco anterior sobre esse abandono da mãe, a importância da rede de apoio. Eu acho que esse abandono, esse abandono, ele, enfim, e todas essas questões com o corpo vêm diante do parto, né? Porque esse foco na mulher grávida como alguém que está esperando um bebê, isso para a mulher grávida é algo que pode ser bastante impactante. Então, é uma identidade que você vai ter compartilhada, onde as pessoas não vão lhe olhar mais através da sua identidade, mas vão focar na identidade dessa criança que ainda não nasceu. Né? Então, é uma outra coisa que, assim, esse corpo que você vê sendo transformado fisiologicamente é um corpo que também ele passa a ser um corpo social, quase que coletivo, porque você está esperando um bebê. Então, isso tudo já é impactante. Então, acho que, em alguma medida, a tristeza materna ou baby blues é bastante comum nas mulheres, né? Que você vai gestando também essa sensação de que você está abandonando uma vida para ter uma outra vida diferente, né? Então, essa sensação é gestada ao longo da sua gestação. Mas acho que a depressão mesmo, ela se configura como depressão pós-parto, talvez a Ana possa falar. É uma coisa mais demorada. Quando essa sensação se prolonga e ela vai se acentuando para sintomas que são mais drásticos, são sintomas de maior isolamento, de maior tristeza, de maior sentimento de inadequação. E ações de impossibilidade, existem escalas que você pode fazer a avaliação e a diferenciação disso daí. O que é importante é que a família, a rede de apoio, ela fique atenta, né? Como a Ana tinha falado, não desvalorizar, entendeu? Porque esse sentimento de luto, ele é comum. Agora, você tem que ficar atento para exatamente poder ter uma ajuda profissional para fazer essa diferenciação, porque às vezes um processo mais profundo ou mais prolongado precisa ser diferenciado. Então, se existe a dúvida, é melhor levar a pessoa para uma ajuda profissional e existem escalas que podem ser utilizadas para diferenciar uma coisa da outra. Um psicólogo, então, essa mulher... Ou um psiquiatra. Um psiquiatra. Um psiquiatra, porque você aplica essas escalas, né? Existem escalas diferentes que podem ser usadas. Tem a escala de Edimburgo, existem outras. Aí o que é que acontece? De acordo com a escala, de acordo com o país, de acordo com o nível socioeconômico, essas estatísticas também variam muito. E estão associadas a diversos fatores. Estão associados tanto com fatores assim, por exemplo, a presença de doenças psiquiátricas prévias, por exemplo, como também frustrações durante o parto, situações familiares, né, de abandono, por exemplo, durante a gestação. Então, tem N fatores que podem influenciar. E também mulheres que não têm nenhum fator de risco, que também podem apresentar. Então, isso é que a gente tem que ficar bem atento. Né? A depressão pós-parto, ela não se desenvolve somente com a prerrogativa de ter tido casos prévios. Ela pode se desenvolver nesse processo de gestação. Onde parece que está tudo perfeito. Exatamente, quando parece que está tudo perfeito. É um dos problemas que gera mais frustração, porque a mulher se sente inadequada para ela. Exatamente. Não tem motivo, eu não tenho motivo. Assim. Por que eu não estou feliz e plena? Ela quis aquele filho, muitas vezes fez tratamento para ter aquele filho. O filho é saudável, não é? Nasce. E ela está, de repente, se vendo deprimida. Com um sentimento de inadequação naquela nova situação. E eu queria aproveitar também, eu tenho um trechinho aqui que eu tirei de um blog chamado Mãe Tamorfose, que eu acho que também vem bem a calhar com essa questão do coletivo. É um texto, tá? É rapidinho. Teve filho muito nova, bichinha, perdeu a juventude. Teve filho muito velha, tadinha, não vai acompanhar o ritmo da criança. Não teve filho, coitada, não vai conhecer a maternidade. Não quer ter filhos, rapaz, só pode ter algum problema. Teve parto normal em casa, tadinha, é um bicho do mato. Teve cesárea, bichinha, não tem coragem. Deu de mamar 1 mês, coitada, não deu para o filho o seu melhor. Deu de mamar 2 anos, meu Deus, é muita pegada, vai ter problemas. Voltou a trabalhar com 1 mês, bichinho do neném sem a mãe.
Voltou a trabalhar com 2 anos, tadinha, esqueceu da sua vida profissional. Não voltou a trabalhar. Essa pobre vai ser só mãe mesmo? Porque tem sempre alguém pronto para julgar uma mãe. Sempre tem uma crítica, sempre tem uma crítica. Por quê? Você nunca satisfaz ninguém. Sempre vai ter alguém para perguntar. Você acabou de ter um filho, já lhe pergunta se você vai ter outro, se você teve um segundo, se você vai ligar, se você... sempre tem alguma coisa. E até no processo de culpabilização que ele vem junto com a maternidade. Ele vem junto ele vem antes da maternidade efetivamente acontecer, porque a sociedade quase obriga a mulher a ser mãe para que ela seja uma mulher realizada ou plena. Né? E ele vem depois porque a maternidade incide por esse excesso de demandas que é dado à mulher, exatamente porque ela, no senso comum, ela ocupa no núcleo familiar esse lugar do cuidado com os filhos. Esse excesso de demandas culpa as mulheres por qualquer falha, e às vezes não é uma falha, por qualquer situação, né? E é isso que a gente configura, mais uma vez falando, que é a maternagem, que é essa obrigatoriedade que coloca para a mulher a maior parte das responsabilidades e todas as culpas. Então, a mulher ela está sempre culpada por alguma coisa no processo envolvendo a maternidade, né? A sociedade está sempre arranjando uma forma de problematizar a conduta dessa mãe. Isso é muito perverso com as mulheres, né? E entre as próprias mulheres também, não é? Existe muita comparação entre as mães e pouca solidariedade, a gente pode dizer, entre as mulheres, de maneira geral. Eu diria que há mais uma busca por uma... Não sei se é receita a palavra, mas assim, uma orientação. Eu acho que as pessoas, às vezes, quando Leila falou a questão da amamentação, que não é uma coisa mais tão... que está voltando a ser uma coisa mais natural, eu acho que a gente não entra, às vezes, muito em contato com esses sentimentos ambivalentes, com a nossa parte animal, vamos dizer assim. E aí fica mais difícil amamentar, fica mais difícil viver esses processos de uma forma mais natural. E aí essa busca por uma orientação de como é que brinca, sem ser uma coisa mais espontânea, sem ser uma coisa de onde você está convencida interiormente de que é aquilo que você está fazendo o melhor que você pode, que é aquilo que você tem para dar. Né? Quando você busca externamente essas explicações, fica mais difícil e aí vem a ideia do julgamento. Porque se cada um entendesse que todo mundo está dando o melhor de si para viver aquela situação, seria muito mais o julgamento era melhor. Mas é difícil, né? Menor, é difícil. Muito. Eu me lembro de uma coisa que assim, me marcou demais na criação das minhas filhas, é porque assim, eu nunca gostei de brincar muito, entendeu? Nem de tomar tarefas. E quando eu via outras colegas minhas, assim, tal, sentar para tomar dever, assim, ou estudar com os filhos, ou sentado no chão brincando, eu ficava, meu Deus, mas outras coisas eu gostava de fazer. E aí foi preciso que eu me trabalhasse. Mas eu acho que é isso, Leila. Para entender que você não tinha que se sentir culpada. Eu não precisava me sentir culpada. E o seu limite, porque a gente não precisa gostar de tudo. Claro, tem coisas que a gente não vai acertar isso, fazer. Assim, na verdade, eu acho que existe o que a Fernanda falou. Existe mais uma cobrança social de que a obrigação de tomar a tarefa deveria ser da mãe, e a mãe deveria fazer isso, deveria brincar, deveria adorar fazer aquilo ali. Nem todo mundo precisa adorar fazer aquilo, né? Então, de repente, minha forma de ser mãe é outra forma de ser mãe. E nem por isso você é uma má mãe. Não, de jeito nenhum. Então é aceitar a mãe que eu posso ser, né? Eu acho que e o seu momento, e o que você está sentindo naquele momento. Porque às vezes você está com vontade de fazer outra coisa, é importante dizer, agora eu não estou com vontade de brincar, vou fazer outra coisa. Isso vai gerar menos mal-estar na criança e na mãe, do que fingir que está com vontade e fazer. Sem disposição sem ter aquela disponibilidade interior. Eu acho que tem a ver, a questão da amamentação, só voltando um pouco, tem a ver com o texto que você acabou de ler, dessas eternas culpabilizações, porque se a gente pega geracionalmente, por exemplo, a minha mãe, eu tenho 41 anos, minha mãe pegou a fase geracional que por uma investida de mercado, na época que a indústria do leite materno estava em alta, minha mãe foi estimulada a não amamentar. Então, minha mãe queria amamentar e todo mundo dizia, mas você não vai dar o leite? Você tem que dar o complemento, só o leite materno não serve. E aí, quando eu tive filho, já 2 gerações depois, era a pressão contrária, que é assim, olha, você não vai dar leite para o seu filho, né? Você não pode dar leite para o seu filho, você tem que amamentar, porque a amamentação é o que é saudável. Sempre tem culpa. Sempre a culpabilização, ela acontece, né? Então, o que identificou a transição foi, inicialmente, uma investida de mercado, que era a entrada da indústria do leite materno artificial, preparado, complemento, sei lá, como se queira chamar.
Você deve saber o termo mais adequado. Leite artificial. E depois essa retomada de uma ideia de um parto humanizado, de uma mulher que se sente mais plena com o parto humanizado, que vem junto com coisas interessantes, como, por exemplo, uma denúncia mais efetiva da violência obstétrica, só que vem com a cobrança culpabilizante para as mulheres em relação à amamentação. Então, as próprias mulheres, mães que estão nesse movimento alternativo, vou ter parto em casa, eu quero um parto humanizado, eu quero me sentir mais conectada com meu filho, elas culpabilizam outras mulheres, e isso eu já vi acontecer bastante, culpabilizam outras mulheres que têm seus filhos e não conseguem amamentar. Ou né? que fazem cesárea. Esse julgamento entre as próprias mulheres. Isso que eu estou colocando aqui, porque eu acho que é mais sério, inclusive, porque não existe um termo que agora está bem na moda, sororidade, né? Entre, de uma mulher fazer a rede de apoio para outra. Não é verdade? E se hoje... Hoje a gente tem um planejamento familiar, porque a gente pode decidir quantos filhos e quando eles vão nascer. E se quer ter. Tem a fralda descartável, tem a papinha, tem um monte de coisas aí para nos ajudar. Mas parece que, ao mesmo tempo, esse papel de ser mãe ficou mais complexo. Porque hoje eu tenho que fazer os afazeres domésticos, eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que trabalhar fora de casa. Então, vocês concordam que hoje... Ou eu quero trabalhar fora de casa, né? Porque, exatamente, assim, eu acho que, claro que tem as mulheres que trabalham fora de casa porque precisam, mas existe montes de mulheres que trabalham fora de casa porque é a sua realização. Exato. Existe a geração de mulheres que são profissionais porque realmente desejam. E que precisam também, em grande medida, porque a parcela da população rica é uma parcela muito pequena num país como o Brasil. Então, se elas não precisam, em termos de uma condição social e econômica estável, é porque alguém está bancando. Quem é essa pessoa que normalmente banca? É o marido. O marido como provedor, isso traz muitos índices de violência, traz índices de violência de vários níveis, principalmente psicológica, mas também a física, a patrimonial, né? Então, as mulheres precisam para a sua autonomia e independência, né? Elas precisam nesse sentido, mas também o que eu quero dizer é que elas podem gostar disso. Claro. Que não é só uma necessidade, é isso que eu quero dizer. Isso. Tem porque, o direito de às querer vezes, quando a gente fala assim que eu trabalho porque eu preciso, fica parecendo que é só porque eu preciso ajudar. Eu não queria. Não, eu queria isso que eu tô querendo dizer, entendeu, Fernanda? O preciso no sentido de que eu não estou trabalhando porque eu preciso obrigatoriamente fazer aquilo, mas também porque é um desejo Faz meu. parte do... É um desejo meu. É a minha realização. Eu não estou saindo de casa para trabalhar somente porque é porque eu quero. Porque isso satisfaz, realiza a gente, porque não só a maternidade realiza uma mulher. Isso. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente precisa falar muito sobre o peso da maternidade. Porque a divisão aí não é justa. O que é que acontece com uma mulher que ela deseja ser profissional ou precisa... Sim. Mas ela acumula todo aquele peso da segunda, da terceira jornada. Exatamente. Entendeu? E o mercado de trabalho, todas as áreas de trabalho que a gente tem, né, eu como pesquisador e tal, a gente não recebe um tratamento justo, porque não se leva em consideração isso. Que acabou de ter um filho e que... Porque o trabalho doméstico é invisibilizado. Ele é invisibilizado. Por exemplo... Porque o trabalho doméstico, historicamente, tem sido atribuído às mulheres. Então, ele é invisível, ele não é contabilizado. Então, é como se a mulher tem a obrigação, supostamente, de tomar conta dos filhos e da casa. E aí a sociedade diz assim, o patriarcado, enfim. Você quer se realizar na sua carreira profissional e é mãe? Ok. Problema seu, se vire, porque não há muito pouca ou quase nenhuma conscientização de que, por exemplo, os trabalhos de casa eles devem ser divisão de todas as pessoas que ocupam a casa. Não há conscientização da quantidade de mulheres que, após serem mães, são abandonadas efetivamente pelos seus companheiros e pelos pais, que às vezes nem são companheiros que não se sentem com nenhum tipo de obrigação ou necessidade de dar qualquer tipo de suporte à criança, né? Então, mas a sociedade ainda assim vai lá e fala: quer viver a carreira profissional? É por sua conta e risco. O resto todo você vai ter que continuar fazendo de forma invisível, né? De forma invisível. Isso né? Mais um intervalo curto e a gente volta já. Hoje com o tema Desafios da Maternidade.